Então, pessoal, essa aqui é a tela do planejamento, né? O OP Center, ele tem duas interfaces. A interface inicial é essa aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Essa é a interface inicial do OP Center, onde a gente vai fazer a importação das informações do ERP. Embora o usuário, embora o PCP possa clicar aqui a hora que ele quiser para trazer as informações, para atualizar as informações, o OP Center também tem uma funcionalidade e que ele pode atualizar isso sozinho, por exemplo, numa rotina de madrugada, para quando o PCP chegar para fazer o planejamento, ele já vai conseguir, ele já vai chegar com todos os dados atualizados. Então, a única coisa que ele vai ter que fazer é ir para a interface de planejamento, que é essa interface aqui, né? Mas antes eu vou passar aqui nas tabelas, né, nas informações. Então, pessoal, aqui são as tabelas, né, onde as informações vão ser atualizadas. Então, vem tudo para cá, onde elas são armazenadas. E aqui é o quadro de planejamento. Então, isso aqui, pessoal, é um grande Excel, tá? Isso aqui é um grande Excel. Inclusive, dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel com isso daqui. E o que a gente está enxergando? A gente tem a coluna de código do produto, a descrição, a data, né? Aqui nesse caso a gente está fazendo um planejamento de um ano, né? Então está indo de novembro de 2020 até outubro de 2021. Isso não tem limite, a gente pode colocar 5 anos aqui, a gente pode colocar uma visão semanal ao longo de um ano. Isso é super parametrizado, né? Configuração aqui. O nível do item pode ser produto acabado, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim por diante. O estoque inicial, a demanda, o MPS, algum ajuste que às vezes o PCP vai fazer. Aí ele mostra a diferença. O PCP tem que dar um motivo do ajuste, por que ele fez uma alteração em relação ao que o APS sugeriu. O estoque final do período, né? O estoque mínimo e estoque alvo, ou seja, a política de estoque desse SKU, total dias de cobertura, capacidade e algumas informações a mais. A gente pode também colocar mais colunas aqui ou ocultar. Por exemplo, eu não quero ficar vendo a descrição do produto, eu já conheço os códigos de cor. Então eu vou ocultar aqui essa coluna, ocultei a coluna. Se eu quiser reexibir ela, eu consigo entrar aqui e procurar aqui produto, que é onde está o nome, né, a descrição do produto, e colocar ela aqui novamente. Então, já voltou ali. Tá? Bom, então, pessoal, vamos começar a fazer aqui, de fato, um planejamento. É muito importante mostrar para vocês o seguinte, vai ser uma quebra de paradigma o planejamento com o OP Center. Por quê? Em geral, as pessoas com Excel estão acostumados, primeiro, a ter uma visão horizontal, né? A linha do tempo, o tempo de vocês, em vez de ser na vertical, em geral, o pessoal que trabalha com Excel tem esse tempo na horizontal, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, pessoal, é o seguinte, a outra quebra de paradigma é que vocês precisam entender que o OP Center, ele vai garantir que todas as regras de negócio, todos os cálculos, todas as restrições, todas as variáveis, questão de lote múltiplo, lead time, lote mínimo, regra de política de estoque, tudo isso vai estar sendo considerado dentro do OP Center, de modo que o PCP não precisa ficar se estressando em garantir, será que ele respeitou o lote mínimo e o lote múltiplo? Será que ele respeitou o esgotamento do book? Será que ele respeitou tal coisa assim, tal coisa assado? Tudo isso é papel do software, tá? O papel do PCP com o OP Center vai ser analisar. Bom, e se eu mudar a cobertura desse item? E se eu diminuir um book de produção? E se eu fizer isso? E analisa as informações após o resultado sugerido para saber se é bom para a empresa ou não, ou até, vou mostrar para vocês mais para frente, usa o PCP Online Dashboard, que é uma ferramenta online para
de indicadores para tomar decisão e compartilhar isso com a diretoria, com quem for. Bom, vamos começar então, pessoal, a fazer o plano. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer as informações de estoque e demanda dos itens. Então, eu vou pegar um exemplo aqui do código 1001, tá? Ó, eu tenho o estoque inicial desse código é de 40 mil unidades, ou seja, eu tenho 40 mil unidades desse produto em estoque agora. A minha demanda é de 152 mil. Eu ainda não criei um plano de produção, vou fazer isso ainda. Então, agora o que ele trouxe para mim foi justamente isso, né? O estoque inicial, o estoque atual e a demanda, tá? Para os materiais, para as matérias-primas e materiais, insumos, os itens comprados, ele também carrega. Então, ele vai mostrar, nesse caso aqui é um item produzido, mas para os materiais ele mostra quando que vai chegar material, os recebimentos programados, para ele não sugerir compra de material sem necessidade, né? Bom, vamos então rodar um plano de produção. Executei o plano de produção aqui. Agora observem que a coluna MPS foi toda preenchida, né? E uma coisa importante de mostrar, pessoal, é que o App Center ele possui nativamente 5 algoritmos para calcular plano de produção, tá? Capacidade infinita, capacidade finita, ou restringir, o mover, que ele faz balanceamento entre recursos, mover e restringir, restringir e mover. Esses 3 aqui que envolvem a palavra mover são algoritmos para fazer plano de produção balanceando a capacidade dos recursos, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que a gente usou foi a regra restringir, para de fato restringir a capacidade dos itens. Bom, então se a gente olhar aqui agora, olhar o gráfico de capacidade, a gente está observando aqui o seguinte, que essa é a linha de embalagem. Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente está considerando apenas o nível 0, por enquanto, o SKU, tá? E que o recurso que a gente está planejando, medindo capacidade, é a embalagem. Então, a gente tem embalagem 1 e embalagem 2. Observa que, de fato, ele respeitou, tanto na embalagem 1 quanto na embalagem 2, o limite aqui de capacidade. Cada bolachinha dessa colorida que vocês estão vendo aqui, ó, a amarela, é o SKU 1001, o vermelho é o SKU 1002, o cinza é o SKU 1003. Cada bolachinha dessa, pessoal, o tamanho dela na vertical representa o quanto ela está consumindo de capacidade naquele período. Então, no período de novembro, no mês de planejamento de novembro, o SKU cinza, que é o 1003, está consumindo 39 unidades de capacidade. Túlio, o que é essa unidade de capacidade? Isso pode ser horas, né, do equipamento, do recurso embalagem, pode ser hora homem, pode ser volume, né, unidades. Então, a gente parametriza o consumo de capacidade, o planejamento de capacidade, conforme cada necessidade de cada empresa. Já fizemos tanto por hora homem, quanto por unidade de volume de produção, quanto por hora máquina, tem várias possibilidades. Então, isso aqui, com esse gráfico, a gente consegue observar que nos 4 primeiros meses aqui, ele está respeitando a capacidade, porque ele fica dentro da área azul. A área azul é justamente a capacidade mês a mês desse equipamento, dessa linha aqui, no caso, a linha de embalagem. Tá? Bom, e além disso, a gente consegue ver também o estoque dos itens. Então, eu vou abrir aqui o gráfico de estoque desse SKU, que é o SKU 1009. Então, eu vou botar ele aqui embaixo. E aí, observem, pessoal. Então, eu tenho aqui em cima o gráfico de capacidade, que nos 4 primeiros meses, ele está bem comprometido, ou seja, ele está consumindo a capacidade ali 100%. O que o App Center faz, pessoal? Por natureza, o App Center ele busca equilibrar todos os SKUs para que todo mundo alcance
a mesma política de estoque cadastrada. Então, se eu abrir o gráfico de estoque de todos esses SKUs que estão dentro dos 3 primeiros meses, a gente vai observar um comportamento parecido no gráfico de todos eles. Ó, o gráfico do 1005, observa que a linha de estoque projetado, que é justamente essa linha com uma bolinha preta, ela está tendo uma crescente aqui, né? O 1007 é a mesma coisa, o 1008 é a mesma coisa e 1009 é a mesma coisa. Por que que isso está acontecendo? Porque não tem capacidade suficiente para colocar os itens dentro da política de estoque, como está acontecendo no futuro. Já no futuro aqui, ó, está mais tranquilo. Então, todos os itens a partir do mês de março, observem que eles estão, que o OP Center conseguiu colocar todos eles dentro da política de estoque. Tá? Túlio, eu quero forçar um item a ter mais produção. Como é que eu posso fazer isso? O OP Center, pessoal, ele foi criado para ser uma ferramenta interativa e fácil de usar. Ele foi criado para facilitar a vida do PCP. Então, por exemplo, o PCP pode tanto ajustar manualmente aqui na barra de gráfico, e toda vez que eu faço esse ajuste aqui para cima ou para baixo, automaticamente ele respeita o lote múltiplo, tá? E observa que aqui em cima também ele altera o tamanho do gráfico. Eu vou aumentar mais, e lá em cima na capacidade ele está aumentando o uso de capacidade desse SKU aqui, que é o SKU 1009. Em contrapartida, eu vou reduzir a produção do 1008. Então, eu vou reduzir a produção do 1008. Opa, reduzi tanto que gerou ruptura para mim aqui, ó. Né? E aí o PCP pode, aos poucos, ir ajustando o plano de produção de forma manual, né? Isso é uma das formas de fazer o ajuste do plano de produção. Vale lembrar, pessoal, que isso também pode ser feito aqui em cima. Ó. Se eu ajustar o plano de produção aqui em cima, ali embaixo ele também muda, tá vendo? Então eu alterei ali, vou alterar esse aqui eu vou reduzir, esse aqui eu vou reduzir, esse aqui eu também vou reduzir. Então automaticamente ele vai ajustando aqui. Bom, então isso aqui é só para vocês se pegarem aqui uma familiaridade com os gráficos do OP Center. Tem bastante outras interfaces para mostrar para vocês, mas eu acredito que até agora deu para mostrar, para exemplificar a questão dos gráficos de estoque e capacidade. Então vamos começar um plano aqui do zero. Então eu vou trazer as informações de estoque e de demanda, gerar um plano de produção, e vou... Bom, como a gente comentou, né? Isso aqui, pessoal, esse primeiro plano de produção é apenas produto acabado. Mas eu tenho o semi-acabado, que é exatamente o book, né? E posso ter outros níveis para baixo. Então é hora agora de fazer esse plano de produção, esse plano de necessidade aí do book. Vou clicar aqui em calcular materiais, planejar, calcular materiais. Então ele já calculou, se a gente for agora aqui no nível 1, observa que agora então, ele trouxe exatamente a informação de demanda, que é justamente a soma de toda a necessidade dos itens pais, dos SKUs. Então, você tem 10, 15, 20 SKUs que consomem esse semi-acabado, esse book 5001, ele está somando todo aquele plano de produção, toda aquela necessidade, e está jogando aqui para a coluna demanda, né? E qual que é a necessidade de produção nesse caso? Nesse caso, a necessidade de produção aqui é de 1 milhão, acho que 12 milhões aqui, né? Então, preciso de 12 milhões de unidades desse book para fazer o plano de produção. Bom, só que isso daqui, pessoal, o líquido é exatamente o quanto precisaria para atender aquele plano de produção dos itens acabados. Mas a gente sabe o seguinte,
por natureza, né, de forma nativa, o OP Center sempre vai calcular o líquido. E a gente vai configurar ele para ele consumir o book. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Vou trazer essa coluna mais para frente aqui e vou ocultar agora essa coluna do MPS ajustado, porque a gente não vai usar ele por agora. Então, olha só, se de fato a gente fizer um plano do book só com a necessidade líquida, eu vou ter ali um esgotamento, eu não vou estar esgotando o book, eu vou estar deixando de consumir uma quantidade, né? A gente consegue enxergar isso através aqui dessa coluna estoque EF underline mês aqui. Bom, então eu vou agora justamente rodar o ajuste de consumo de book, né? Primeiro eu vou salvar o plano. Deixa eu só zerar aqui o filtro. Vou salvar o plano, salvar como live plan. E vou agora executar o ajuste de consumo de book. Então ele já fez. Vamos voltar lá agora no nível 1. Observa agora, pessoal, que o estoque final do item aqui ficou exatamente como do MPS. O que significa isso? Que ele está exatamente consumindo a quantidade total do book. Deixa eu mostrar para vocês aqui de outra forma. E olha o que aconteceu. Poxa, para consumir o book, nesse caso aqui, a regra configurada é uma regra que ele joga o book para baixo, né? Então, ou seja, se eu fiz, se o lote múltiplo do book, era 50 mil e ele estava sugerindo uma quantidade líquida de 70 mil, ele vai arredondar para baixo. Consequentemente, ele tem que arredondar para baixo o plano dos produtos acabados, né? Então, qual que é a consequência disso? Uma possível ruptura em alguns itens, tá? Então, qual que é a lógica, Túlio? Qual que é a regra que ele está usando? A gente consegue ver outros itens? Vamos abrir aqui o gráfico de capacidade. Que a gente consegue ver, ó, antes, nos 4 primeiros meses aqui, o consumo de capacidade estava em 100%. Agora já não está mais. Por quê? Porque justamente ele precisou, por ter que arredondar para baixo o tamanho do book, o lote, né, para consumir 100%, ele automaticamente teve que reduzir o plano de produção. Uma pergunta que vocês devem ter em mente aí, Túlio, que lógica que ele usa para fazer a redução do plano de produção para se adequar ao esgotamento do book? Nativamente, ele vai usar a lógica de cobertura de estoque. Então, o item que tem maior cobertura, ele vai reduzir uma vez o lote múltiplo desse SKU. Ele vai fazer esse loop até encaixar exatamente dentro de um consumo de book fechado, né? Dentro do múltiplo do book. Tá? Túlio, essa é a única regra? Não, existem várias outras regras. A gente pode considerar a margem de contribuição, a gente pode considerar uma classificação ABC, a gente pode considerar, por exemplo, um volume de demanda, né, uma quantidade de demanda. Eu quero ranquear os itens que têm maior demanda no mês e esses itens eu quero manter. Os itens com menor demanda dentro daquele período, eu gostaria de sacrificar eles para manter a quantidade de book consumida em 100%. Né? Ou a gente pode, alguns SKUs a gente aumenta, outros SKUs a gente diminui. Então a gente desenha junto com a empresa a regra, a lógica que o OP Center APS deve obedecer para respeitar o consumo do book
em 100% e não deixar sobrar o book. Bom, então eu vou seguir aqui, pessoal. Para a nossa próxima regra, eu vou fazer um plano do zero de novo. Vou trazer as informações aqui de estoque, vou calcular o plano de produção e vou calcular os materiais para fazer o plano de produção do book, né? Ele não dá nenhum sinal de vida quando a gente clica, mas é só a gente olhar aqui que ele tá com a informação aqui de... deixa eu tirar essas colunas aqui também. Então, ele está com a informação aqui do MPS, né? Bom, essa funcionalidade agora, pessoal, ele vai aplicar, ele vai ajustar o plano de produção para consumir uma quantidade de lote de book que a empresa queira definir. Então, olha, por mais que eu tenha material suficiente, eu quero, no mês de novembro, de dezembro, enfim, eu quero considerar que eu vou só produzir 2 lotes ou 1 lote, né? Então, eu tenho uma tabela aqui, onde é possível inserir essa informação. Ó, no mês de dezembro, eu quero considerar que eu vou planejar apenas um book desse semi-acabado aqui. Em janeiro, eu posso considerar 10. Então, o que o Up Center vai fazer? Ele vai ajustar o plano de produção para se adequar a essas características, aliás, a essa restrição. Então, a gente vai entrar aqui agora, ferramentas, restringir materiais e book, né? Isso funciona, pessoal, tanto para materiais, preciso só salvar o cenário aqui antes. Isso funciona, pessoal, tanto para book quanto para materiais, tá? Então, por exemplo, o Up Center ele vai enxergar que não tem, vou dar um exemplo simples, tá? Que a quantidade de caixa de embalagem para o mês de fevereiro é o equivalente a produzir 2 lotes. Então, ele vai restringir por questões de caixa, né? Isso se o PCP disser que quer restringir a caixa, né? Senão pode ser algo que vocês compram rapidinho e tudo mais. Então, vou aplicar aqui agora o ajuste, né, de restrição de materiais e book. Então, ele já rodou. Vou atualizar aqui as informações. E agora eu vou mostrar aqui E aí agora ele fez um plano de produção respeitando... O que ele fez agora foi respeitar a quantidade do book, a quantidade do lote. E, Túlio, qual que é a regra que ele está adotando? Basicamente a mesma coisa que a gente comentou com o anterior. Se para rodar um book não vai ser suficiente atingir o estoque ideal de todos os SKUs, o que ele vai fazer é reduzir os SKUs para que se adeque a essa quantidade de book. Olha só a consequência, pessoal. Lembra que a gente falou que era dezembro e janeiro, né? Olha o que aconteceu, então, se eu de fato limitar essa produção por questões do book. Esse item vai gerar ruptura no próprio mês de dezembro, né? Túlio, mas eu quero usar uma regra onde eu não vou considerar essa regra padrão do Up Center de sacrificar os itens que estão com maior cobertura. Eu quero usar uma outra regra. A filosofia, pessoal, é a mesma. A gente vai, junto com vocês, tentar equalizar, configurar, ensinar vocês também a fazer isso, para que vocês possam deixar o Up Center dentro do que vocês precisam, para que o PCP seja o mais ágil e possa tomar decisões mais assertivas, que possa ter mais poder de análise, né? Então, esse aqui é o outro SKU que também
teve que ser sacrificado e gerou ruptura. Se a gente abrir aqui o gráfico de capacidade, olha lá o que aconteceu. No mês de dezembro, tanto no mês de dezembro quanto no mês de janeiro, né, teve uma redução de plano de produção. No mês de fevereiro e no mês de novembro não teve essa redução porque a gente resolveu limitar isso em dezembro e janeiro. Poxa, Túlio, mas por que ele não produziu mais aqui no mês de novembro? Porque a capacidade não permite. A gente está acima da capacidade. Essa apresentação aqui, pessoal, é uma apresentação que a gente não consegue mostrar, eu acredito, 50% das possibilidades, tá? É uma coisa bem direcionada, assim, focada naqueles pontos que a gente comentou, mas vocês, como eu comentei no início, é uma quebra de paradigma, é uma forma de planejar realmente evoluída, né? Demorou para o pessoal entender a importância da digitalização do PCP, mas agora eu acho que isso está muito notado entre as empresas. Então é uma forma diferente de fazer planejamento, é você confiar no algoritmo, é você confiar no software, que ele vai garantir respeitar lote mínimo, lote múltiplo, taxa de produção, capacidade, esgotamento de book, lead time de compra de material importado ou não, e o PCP vai analisar, vai disponibilizar para a diretoria, para quem toma a decisão, as possibilidades, os diferentes cenários. O PCP pode vir aqui, ó, salvar e colocar, por exemplo, cenário 1 ou cenário com book esgotado. Aí vamos salvar esse cenário. PCP pode vir aqui, vamos fazer aqui um próximo plano, pessoal, só para a gente dar continuidade aqui naqueles planos que eu comentei, né? Naqueles pontos. Deixa eu atualizar aqui. Então, vou fazer um plano novamente. E vou aplicar agora, pessoal, explodir aqui os materiais. E eu quero mostrar para vocês a questão do esgotamento, da redução do plano de produção para se adequar à capacidade de produção de outras áreas. Então, olha só, ao fazer o plano de produção dos SKUs, poxa, legal, perfeito, eu consegui me adequar à capacidade da embalagem 1 e da embalagem 2, porém, quando eu chego aqui no gráfico de capacidade do comprimido, né, da compressora, por exemplo, eu estou vendo que eu estou explodindo a capacidade nos 3 primeiros meses. Poxa, eu não posso explodir a capacidade. Vamos supor que não é possível, por exemplo, aumentar a disponibilidade lá na compressora 1. Então eu quero fazer um ajuste aqui do plano e quero ver a consequência disso. Então a gente vai agora, vou salvar esse plano como Live Plan, para a gente fazer o ajuste. O Live Plan, pessoal, é sempre o cenário de simulação, né? É o cenário oficial que vai ser enviado depois para o ERP. O resultado esperado aqui era o seguinte, aqui dentro do gráfico de comprimido, o plano de produção ia ser reduzido, né? Dentro daquela lógica que a gente comentou, sacrificando os itens que têm maior cobertura, e automaticamente a produção aqui dos SKUs também seriam reduzidos para se adequar à capacidade da compressora 1. Tá? Então, esse aqui, agora eu venho, vou analisar, vou salvar esse cenário aqui como ajuste de capacidade, porque eu preciso mostrar isso para os cenários, para quem toma a decisão. E qual que é a consequência disso? Será que algum item ficou com estoque negativo? Vamos ver o alerta.
Será que tem algum item que ficou com o estoque projetado negativo, ou seja, com projeção de ruptura? Então, se a gente olhar aqui, realmente tem. No próprio mês de novembro, no mês, na verdade, aqui de dezembro, os itens, os SKUs 1007 e 1008 estão com projeção de ruptura. Então, a gente consegue ver isso aqui através do gráfico. Então, tá lá. E aí, salvou o cenário, está pronto para enviar para a diretoria fazer aí as análises, né? Para quem vocês quiserem enviar. Bom, então, eu vou avançar e agora eu vou mostrar para vocês aqui o PCP Online Dashboard. Esse produto, pessoal, essa interface, né, o PCP Online, ele é um produto da Tecmaran, que ele usa as informações do OP Center para mostrar o futuro e usa as informações de apontamento e o histórico de apontamento para mostrar alguns indicadores. Então, vamos começar aqui na tela inicial, que é a tela de dashboard geral, né? Onde eu tenho aqui algumas informações, por exemplo, de volume de estoque, total de dinheiro em estoque, e qual que foi a variação em relação ao período anterior, qual que foi o total produzido até o momento, como é que está o nível de serviço. Essas visões aqui são configuradas conforme a necessidade de vocês. A gente já tem um padrão, e vocês falam, poxa, eu gostaria de enxergar, eu não quero ver o nível de serviço, eu quero ver, por exemplo, o total de produção da família de produtos, tal coisas assim, assim, assado. Então, a gente modifica isso. Com relação ao futuro, justamente aquilo que você comentou, através do OP Center Scheduling, que é o outro, que é a interface onde vai fazer o sequenciamento da produção, o OP Center aqui, o PCP Online, busca as informações do OP Center para dizer exatamente como que está a sequência de produção para cada um dos produtos, cada um das máquinas e assim por diante, né? Então, isso daqui é uma forma do PCP, por exemplo, interagir com o pessoal que faz lá o sequenciamento. Então, eles podem enviar, e aí eu vou fazer um filtro aqui, por exemplo, ó, só quero enxergar o produto A005. Então, o A0005 está com esse roteiro de fabricação aqui, né? Então, isso daqui pode ser enviado. Aí o A004. O A004 está dessa maneira. E o A01? O A01 só vai passar pela montagem de componente, que no caso aqui não é o caso de vocês, né? Então, pessoal, além disso, tem o acompanhamento, que aqui é o seguinte, acompanhamento, na verdade, projetado, né? Como é que está a utilização projetada de cada uma das áreas ou de cada uma das linhas aí, né? Poxa, a área 1 ou a linha 1 de sólidos está com uma projeção aí de 44, aqui está em minutos, né? 44 minutos de utilização, de indisponibilidade, vai utilizar, a projeção de utilizar apenas 53 minutos, 12 minutos de setup, 25 minutos de paradas planejadas, né? E a questão aqui de performance de futuro. Então, de acordo com o meu planejamento, de acordo com o meu sequenciamento de produção, como que está, por exemplo, o meu lead time médio de produção de cada um dos produtos, como é que está o número de ordens de produção que eu vou entregar dentro do prazo, seja para o estoque, seja para um cliente final, direto. O que eu tenho de ordem em atraso? Quantas ordens eu tenho criadas, mas que ainda não foram programadas? Quais são essas ordens? Quanto que eu tenho, por exemplo, de estoque, né, de materiais em valor e em quantidade? Então, você vai conseguir enxergar que eu tenho uma quantidade de 400 e 550. Agora eu quero avaliar produto acabado. Então, avalia só o produto acabado. Como é que está? E aqui, pessoal, como eu falei, os cenários que vão sendo criados e salvos, eles vão sendo trazidos para cá também.
Então, conforme vai mudando aqui, ele altera os valores, né? Então, quero fazer uma avaliação geral. Como é que está o consumo de capacidade ao longo do período, por tipo de cenário? Como é que está o andamento, né? Poxa, como é que está a minha execução atual, de acordo com o apontamento? Olha, eram previstos, de acordo com o que estava previsto de ordem de produção, eu estou com 11 operações atrasadas, isso equivale a 11%, 53 operações estão atrasadas, já eram para ter sido iniciadas ou finalizadas e ainda não foram. Então a gente consegue ter uma visão geral de como está o andamento da produção, por área, por exemplo. Olha, a área 2 requer atenção, apesar dela ter feito 70% de progresso, alguma coisa aconteceu que ela não produziu ainda o que deveria produzir. Em contrapartida, a área 1, que está só com 25% de progresso, já está com a produção dentro do esperado, né? Então, todas essas visões aqui, pessoal, ela é disponibilizada na internet através de login e senha. Então, tem o usuário, né? Cada pessoa aí da empresa vai ter um usuário e senha. Então, aqui tem questões de alertas também, questões de atualização da informação. Aqui com relação ao passado, então como que está o comportamento do meu estoque, como é que meu estoque se comportou ao longo do tempo, comparando o planejado com o realizado, por exemplo. Então eu quero comparar o planejado com o realizado de produção, o planejado com o realizado só do estoque. Então tem várias formas da gente divulgar isso daqui para vocês, né? E uma coisa que também dá para fazer aqui, que não está nessa parte da demonstração, é a questão da interatividade entre as áreas. A gente consegue criar aqui, por exemplo, nessa área aqui de acompanhamento, a gente consegue criar aqui campos para a pessoa que fez o login justificar ou alterar alguma coisa. Então, por exemplo, o plano de produção criado, que gerou uma necessidade de matéria-prima e insumo, né, ele pode ser enviado, pode ser acessado via web por algum analista de compras, que vai analisar os materiais e vai sugerir a alteração dessa quantidade de compra sugerida pelo OP Center. Por quê? Porque o pessoal que compra, eles vão negociar com o fornecedor, às vezes vai, apesar de estar cadastrado uma quantidade de lote mínimo e múltiplo, por exemplo, de 1.000 unidades, pode ser que o fornecedor ele seja flexível, então ele vai criar uma ordem de compra diferente do que o OP Center sugeriu. Então, aquela mesma interface, né, entre aspas, que a gente mostrou que é possível o PCP alterar o plano de produção e colocar as justificativas, né, como a gente mostrou aqui, vir aqui alterar o plano de produção e colocar a justificativa, também é possível fazer isso aqui dentro. E isso é devolvido para o OP Center, para o pessoal do PCP ver qual que é o impacto daquilo dentro do que eles estavam planejando. Tá? Então isso aqui é um produto da Tecmaran, né? É uma interface que ela tem, o objetivo dela é ser amigável e permitir colaboração entre as áreas no quesito de PCP.